É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que venceu o Bragantino 2-1 e agora é mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. E nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Verdão que sai aqui no nosso canal, e coloca aí também nos comentários o que você está achando desse time do Verdão que tá ganhando de todo mundo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Muito bem, fã de esportes, começa virada. É bom lembrar que esse jogo era briga pela liderança, né? Bragantino com 1-0 virava líder do campeonato com o empate do Flamengo. Só que o Palmeiras no segundo tempo jogou muito melhor, aí entrou em campo, né? Demorou. Primeiro tempo o Palmeiras não estava em campo, mas no segundo o Palmeiras entrou em campo e conseguiu a vitória de virada e abre 4 pontos de distância para cima do Flamengo, que ficou só no empate com o Botafogo. E a gente começa destacando essa vitória do Palmeiras. Vitor Birner, boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite a você, Celso Zelt, Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Excelente noite. Obrigado. Excelente noite. Como você disse, o primeiro tempo do Palmeiras bem abaixo, o Abel faz modificações, a gente vai dissecar isso, obviamente, ao longo do linha de passe. Para o segundo tempo, as mudanças mudam o Palmeiras. E eu acho que o destaque é porque o Flamengo, que a gente vai falar também bastante hoje, que fez um bom jogo, não conseguiu vencer o Botafogo. E o Palmeiras tem uma rodada de sobra. É verdade. Agora, de vantagem, porque tem 4 pontos e não pode ser ultrapassado na próxima rodada. E pega o Flamengo. Ou seja, Campeonato Brasileiro quente, o Flamengo, imagina o Flamengo indo para o Mundial 7 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, o Flamengo já está pressionado, obviamente nada está resolvido, nada será resolvido no primeiro semestre, mas a gente já vai ter, semana que vem, um jogo de muita pressão para o Flamengo e um jogo que o Palmeiras vai literalmente babando para conseguir o que o Abel quer, que é uma vantagem considerável antes do Mundial, no primeiro turno, já que, na minha maneira de ver, o Bragantino não está na disputa pelo título, só está nas primeiras colocações. Você chegou botando lenha na fogueira, Vitor Birner. Chegou chegando no programa, porque realmente, se a gente parar para pensar que na rodada que vem o Palmeiras recebe o Flamengo, o jogo vai ser em São Paulo. E olhando para o outro meio de semana, né? O outro meio de semana, o Flamengo não vai poder poupar jogadores, porque ele vai ter um jogo decisivo contra o Tátira em casa pela Libertadores. E o Palmeiras vai poder poupar pela Libertadores porque sua vida já está resolvida? Sim. Afinal de contas, já tem inclusive a melhor campanha. Aí, olha, Palmeiras amplia seu favoritismo no confronto. É cedo pra gente falar disso, mas essa realidade dos 7 pontos aí Mas eu não acho que o Palmeiras está jogando mais que o Flamengo. Não, perfeito. Esse é um ponto. A diferença é, o Palmeiras não joga tão bem e vence, o Flamengo mesmo jogando bem não vence. E essa é uma marca do Palmeiras, né, Pedro Ivo? Hoje, de novo, a gente estava lá na redação, falou, quer ver, ó, vai sair um gol daqui a pouco, vai abrir a porteira. Quer ver? Vai sair o gol do Palmeiras já, pimba, gol do Murilo, e o Palmeiras foi lá e virou. Bom debate. Um abraço, Birner, Calçade, Celso, Vitor, fã do esporte com a gente. Acho que é um bom debate até pra gente amarrar esses dois jogos, das 6h30, que acabaram de acabar. Mas eu acho que não é por acaso essa coisa de Palmeiras não é tão brilhante, mas vence. O Flamengo também não foi brilhante, por mais que eu acho que tenha esse papo do Birner de quem tá jogando. Mas o Flamengo não foi brilhante contra o Botafogo e tem dificuldade de se impor quando o cenário fica um pouco mais apertado. É bom dizer também que era um jogo muito difícil pelo time que estava do outro lado no Clássico do Rio. E só para ampliar um pouquinho mais, você fala, né, do jogo contra o Flamengo na semana que vem, do Sport Cristal, que o Flamengo não, o Palmeiras acho que tem que poupar sim. E na sequência é o jogo contra o Cruzeiro, que também muito provavelmente vai ser um jogo importantíssimo de ponta de tabela. O Cruzeiro pode se aproximar ainda mais do jogo que acontece agora contra o Galo na tabela. Então eu acho que o Palmeiras, aí depois a gente vai ficar aqui se questionando, mas por que o Palmeiras está bem? Onde ele acertou? Ele acertou em construir os resultados. Mas por que o Palmeiras está bem? Onde ele acertou? Ele acertou em construir os resultados. O caminho, você olha para trás, você está olhando para o lado, você está olhando lá para o Maracanã, o time que você está disputando não está exatamente como você do ponto de vista de pontuação, porque eu acho que o Tocumbi tem debate sobre jogar, é interessante. E aí vamos voltar no time que não desiste, como você falou, nas mudanças do Abel, em quem entrega. O Palmeiras no segundo tempo é o time que começa... O Palmeiras não tinha muita ideia de como construir no primeiro tempo. É muito interessante que o Red Bull Bragantino fazem tirar o jogo por dentro ali do Estevão de novo por dentro.
o Palmeiras muda. E começa a ter um jogo pelo lado, começa a ter o Piquerez por ali, teve um jogo do Luiz. Foi o gol do Maurício, né? Maurício, o primeiro. Tá pra confirmar o gol do Maurício. Murilo, o segundo foi do Maurício. Murilo, desculpa. Murilo foi o primeiro. Mas não é... Mas eu queria falar do gol do Maurício. Desculpa. Vamos lá, que foi o Mas segundo. não é necessariamente um gol de dentro da área, um gol de triangulação, o gol começa pela esquerda, o jogo que o Palmeiras não tinha no primeiro tempo. Então é um time que, quando tá travado aqui, muda a peça, sabe de buscar, vai ampliando seu repertório a cada rodada. Acho que essa é a boa notícia de hoje. Não necessariamente a grande atuação, mas dentro do jogo e não é um adversário tranquilo. Muita gente vai perder ponto para o Red Bull Bragantino. Muita gente não vai tirar espaço do Palmeiras como o Red Bull Bragantino tirou hoje durante o primeiro tempo. Então tem muito que comemorar, porque quando olha para frente, o calendário é ruim para todo mundo. Mas você começa a ter uma margem de negociação ali um pouco maior. Boa noite. É cedo, mas eles já jogaram Do Mundial, depois do Mundial. Esse calendário criminoso. Porque o que eu me divirto é quando a gente começa o ano aqui, no Lille Passe menos, mas outros programas gostam mais, de criar, por exemplo, o Birner inventou o cara a cara, né? E aí fica, quem tem melhor elenco? Quem é o elenco? É legal aquele momento. Calça. Você esquece todo o resto da temporada, que eles vão jogar 10 vezes por mês, que você esquece tudo isso, que os caras vão se machucar toda a rodada porque estão num nível de esgotamento absurdo, né? É muito bonito analisar o futebol no papel. Só que o futebol no papel é 1% e os outros 99% você tem que esperar a realidade do jogo. E a realidade do jogo é o seguinte, o Palmeiras, por característica de seu treinador, de seu clube, de sua estrutura, jamais vai jogar um futebol. Pode ser que você encontre algo, em alguns momentos, sim, raros, um jogo que você classifica como bonito. Sim. O Flamengo, ele persegue mais esse jogo bonito. E ambos podem levar à conquista. Palmeiras tem um caminho, Flamengo tem outro. Tá? No mundo do futebol, são caminhos diferentes, são crenças. Aquilo que eles acreditam é totalmente diferente, embora os dois estejam certos. Um só vai levar, isso não quer dizer que o outro esteja errado. O que é o Palmeiras? O Palmeiras toma um gol e o Palmeiras continua jogando. E no segundo tempo ele vem melhor, ele vem com 2 trocas. O Palmeiras, nesta temporada, tem um time equilibrado no banco e em campo. E o Abel conseguiu encontrar o sistema. O esquema, ele pode mudar. O esquema é a interação de jogadores dentro de campo, mas o sistema, ele tem ali uma base. E ele vai trocando jogadores e ele mantém o time competitivo, sem grandes alterações estruturais. Mas ele continua batendo naquelas teclas com novos nomes. Então ele pode colocar um Maurício, hoje ele põe o Luigi, tem dias que ele tem o Flaco Lopes no banco, o Vitor Roque jogando, o Vitor Roque no banco, Flaco Lopes no campo. Então, o Palmeiras tem, num formato que a gente sabe que começou lá em 2020 com o Abel, um elenco um pouquinho mais parrudo para suportar essa loucura que a gente chama de futebol brasileiro. Então, é isso que ele fez hoje. O Bragantino estava animadão, né? 1-0 no Palmeiras, o Palmeiras continuou jogando. E no segundo tempo houve uma mudança. Aí tem treinador para isso, tem jogador querendo vaga para isso. E ele vence o jogo de virada. É lindo de ver, mas ele é eficaz. E essa eficácia que ele tem também traz beleza para o jogo. Porque é o que todo mundo quer. Ganhar o jogo e continuar fazendo aquilo que acredita. E o Palmeiras faz. Vai ser campeão? Não sabemos. Mas ele já encontrou novamente a rota. Até precisar estabelecer mudanças como acontece em qualquer liga do mundo. Importante dizer, né? Hoje o Abel não estava no banco, porque foi expulso no jogo contra o São Paulo, né? E o Palmeiras, além do Micael, além do Bruno Rodrigues, que já são ausência já de algum tempo, né? O Bruno Rodrigues, então, desde o ano passado. Também não teve o Vitor Roque, a avó do Vitor Roque faleceu, né? O Vitor Roque pediu dispensa e tal. Talvez tenha uma dispensa de mais dias, não joga pela Copa do Brasil essa semana. Ceará. Não é dos confrontos mais fáceis. Não, pegou o pior adversário. Times. Pegou o pior adversário, o Palmeiras. Mas fez o resultado fora de casa. Exato, né? 1-0. E também não jogou o Paulinho, que aí é o tal do controle de carga. Já vinha tendo uma sequência e tal, foi preservado nesse jogo hoje. Foi esse cara aí que decidiu a partida, o Maurício. Quer dizer, o Palmeiras com desfalques importantes. E mesmo assim conseguiu a vitória. Professor Celso Zelt, tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Quando você tem um trabalho acumulado, o técnico nem precisa estar em corpo presente, que era o caso hoje do Abel, né? Estava o João Martins
Essa vitória passou muito pelas mudanças para o segundo tempo. Aliás, até certa altura do segundo tempo, o Palmeiras ainda não tinha deslanchado. Tudo que você falou é verdade, essa vitória tem que ser muito comemorada. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com a vitória do Verdão, uma virada simplesmente incrível, né? Um jogo difícil, fora de casa, lembrando que o Bragantino estava ali em terceiro lugar, com certeza seria um jogo muito difícil. O Palmeiras saiu atrás no placar, mas conseguiu buscar. Murilo mais uma vez fazendo gol, né? Depois de um tempo, ele falaram que já tinha um tempo que não estava fazendo gol. Fez na última partida e agora volta a marcar de novo. E o Maurício, né, que essa temporada tá muito bem e novamente conseguiu ajudar o time do Palmeiras nessa vitória muito complicada. O jogo tava muito difícil, o jogo com duas equipes muito forte, né? E nós sabemos que a dificuldade no Brasileirão para ganhar fora de casa é sempre muito complicado. O Abel já tinha falado que o Bragantino tinha mais tempo para descansar, então seria um jogo bem mais complicado, né? E só que o Palmeiras mostrou de novo a sua força, buscou essa virada aí na raça e mostra que vem para poder disputar todos os títulos nessa temporada, né? O Palmeiras tá com sede de título e mostra isso dentro de campo. A torcida só tem a comemorar porque esse time tá demais, tá jogando demais e com certeza é o melhor futebol do Brasil nesse momento, o melhor futebol também, né, da Libertadores. O Palmeiras tá demais, tá voando esse time, tá uma máquina, né? Você gostou dessa vitória do Verdão? Acha que tá jogando demais? O Abel conseguiu realmente agradar a torcida dessa vez? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!